lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a professora Caroline Reinaldo. Professora, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Pode tomar, hein? Obrigada, é um prazer estar aqui. Professora Caroline Reinaldo, além de professora, é coordenadora do curso de nutrição da Unifor, né, professora? Isso mesmo. Eu acredito, professora Caroline, que nutrição nunca esteve tão em evidência como atualmente. As pessoas estão se cuidando mais, procurando especialistas para essa longevidade. O curso de nutrição da Unifor já tem quanto tempo? O curso de nutrição, ele foi aberto, foi inaugurado em 2002. Então, a gente já está com 23 anos, né, no mercado. Foi o segundo curso, né, de nutrição do estado do Ceará. E é o primeiro curso de universidade privada. Você percebe mudanças de quando foi aberto o curso para hoje, a procura, as inovações? Sim, com certeza. O curso foi criado com uma demanda, né, de profissionais, como você bem falou, dessa área, a procura de uma promoção da saúde. Nutrição tem tudo a ver com essa promoção de saúde, qualidade de vida, né, longevidade. Então, essa procura cada vez mais, né, ela está crescendo. E aí a gente tem esse intuito de mostrar para a população cada vez mais o papel desse profissional, né, nesse cuidado dessa saúde, dessa longevidade e outras também abordagens, né, que são muito importantes para a saúde da população. Professora Caroline, o curso de nutrição são quantos anos para a pessoa ter o diploma? Pronto. O nosso curso de nutrição, né, graduação em nutrição na Universidade de Fortaleza, eles são 4 anos, 8 semestres. E tem as especializações, assim, porque você, quando se forma em nutrição, acha que vai só dar dicas de alimentação ou ser chefe numa cozinha. O nutricionista, ele pode atuar em quais áreas especificamente? Muito importante você falar sobre isso, porque geralmente se acha isso, né? Que nutrição vai trabalhar só com dieta, plano alimentar. E aí o profissional nutricionista na graduação, para seguir as nossas DCNs, eles têm que sair generalista. DCN? Que é as diretrizes curriculares, né? De nutrição que a gente chama, que é exatamente, a gente segue essas recomendações. Então, o curso ele tem que seguir, né, essas diretrizes e aí ele tem que se formar generalista, ele não pode sair especializado em uma determinada área. Sim. E aí quando a gente chama generalista, ele vai estar apto para atuar nas 3 grandes áreas, que é o que a gente chama de nutrição clínica, que é essa área que é, né, talvez a queridinha, que as pessoas conhecem mais, que vai trabalhar realmente fazendo um plano alimentar, vendo a patologia, né, pessoas com diabetes, com hipertensão, com algum tipo de câncer, enfim, toda essa área clínica, mas nós também temos a saúde coletiva, que vão trabalhar nas unidades básicas de saúde, trabalhando com políticas públicas, sempre envolvendo alguma política que vá trabalhar para a promoção da saúde. E nós também temos a alimentação coletiva, que aí trabalha na área de segurança, controle higiênico sanitário dos alimentos, que podem trabalhar em restaurantes, em cafeterias, em hotéis, né, nas escolas. E aí tem outras áreas, como a nutrição esportiva, a nutrição na docência e pesquisa, a nutrição também na indústria dos alimentos. Então, tem muitas áreas, mas a formação ele tem que sair generalista. Nossa, é muito abrangente, professora Caroline. Muito abrangente, sim. Então, hoje, e o mercado, ele está absorvendo esses profissionais? Como é que a senhora analisa essa parte? Sim, o mercado, cada vez mais, ele está entendendo, né? E aí também com os excelentes profissionais que estão indo para o mercado, estão mostrando cada vez essa importância. Então, o mercado também está reconhecendo e está absorvendo. Então, cada vez mais a gente está vendo
que em alguns lugares que antes não se via, um nutricionista em um restaurante, em um nutricionista numa clínica, né? Muitas vezes hoje até fazendo parcerias com médicos, né? Então hoje a gente tenta trabalhar muito com equipe interdisciplinar, então multidisciplinar também, ou seja, vai ter ali um médico, né, que vai fazer um tratamento de uma forma geral para ver a saúde da pessoa de uma forma holística, de uma forma integral. E aí o nutricionista muitas vezes está fazendo sim parte daquela equipe. E as indústrias também cada vez mais, né, estão absorvendo, são restaurantes, são supermercados, são padarias, né, as próprias unidades básicas, muitas políticas, né, já estão envolvendo o profissional nutricionista, porque antes poderia ter alguma política que envolvia a alimentação, mas não tinha um profissional nutricionista. Isso. E aí a luta, né, a gente precisa estar lá sempre mostrando o nosso papel e a importância desse profissional nessas equipes. Perfeito. E no caso... hoje é necessário ter um nutricionista, como você falou, num hotel? Tem alguma obrigação, assim, num restaurante? Porque existem leis, por exemplo, farmácia tem que ter um farmacêutico, sim, né? Já existe algo nesse campo de ter essa exigência, não, professora Caroline? Nessa área da alimentação coletiva, que a gente chama, que são os serviços de alimentação, né, não tem ainda uma lei dizendo que é o profissional nutricionista. Tá. Precisa ter um responsável técnico, que pode ser qualquer profissional, né, habilitado, que vai ter a capacitação, né, nessa área de alimentação e segurança dos alimentos. Mas a nossa legislação que segue essa área é a RDC 216, ela é nacional, mas cada vez mais os locais, os restaurantes, os supermercados, eles estão interessados no nutricionista por ele ser um profissional da saúde. Então, muitas vezes, além da segurança, do controle de qualidade dos alimentos, o nutricionista ele vai poder também ver a saúde, a parte, né, de avaliação nutricional, de uma elaboração de cardápio, que aí sim já é uma atividade exclusiva do nutricionista. Uhum. Todos os cursos, professora Caroline, lá da Universidade de Fortaleza, da Unifor, tem uma área prática, né? Porque sim, tem lá o NAMI, tem os setores da fisioterapia, enfim. Quem estuda na Unifor para se tornar esses profissionais da nutrição, ele faz um estágio, tem algo mais específico para ele dentro da universidade? Sim, inclusive é um dos nossos grandes diferenciais do nosso curso, é a carga horária prática, né? Então, assim, o nosso curso ele tem esse diferencial, né, diante dos outros, por ter uma grande carga horária prática. E aí os nossos alunos eles já conseguem fazer, como a gente chama, atendimento, né, no NAMI, como você falou, já no quarto semestre. Olha. Então ele já entra em contato com o ambulatório, com aqueles pacientes que vêm do SUS, e aí também faz essa integração com as outras profissões. Então um atendimento integrado, então ele pode estar ali voltado com o pessoal da fonoaudiologia, da fisioterapia, com a própria medicina. E nós também temos no sexto semestre um estágio interprofissional, que aí, mais uma vez, ele vai estar ali junto com outras profissões, fazendo essa interação. Então, o nutricionista, é interessante que ele esteja inserido nessas equipes multidisciplinar, com o educador do físico, o geriatra. É interessante que ele atue com essa equipe multidisciplinar, né, professora Carolina? Com certeza, eu acho que cada vez mais, né, a gente está vendo que essa saúde, né, da população e da comunidade, ela precisa dessa equipe multidisciplinar. E não só o profissional nutricionista, como todos da área da saúde. E cada vez mais a gente está mostrando isso, nós estamos fazendo atividades, e eu acho que o próprio mercado ele está vendo isso, que com o sucesso da saúde, da promoção da saúde, né, da nossa população, ela precisa dessa equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em promoção da saúde, é sinônimo de longevidade. A pessoa que tem saúde, ela pode viver mais e com saúde. E aqui, professora Caroline, eu sempre trago entrevistas inspiradoras para uma longevidade saudável. O foco do nosso programa é a longevidade. E eu quero no próximo bloco que a gente fale dessa alimentação para as pessoas longevas, para que elas tenham uma vida realmente saudável. Pode ser? Com certeza. Vamos seguir aqui tomando nosso café. Vamos café é bom, né? Delícia. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade,
acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, tomando aqui um café delicioso na Cafeteria Benévolo com a professora Caroline Reinaldo, que é coordenadora do curso de nutrição da Unifor. Professora, a gente tem que repensar a alimentação com a passagem do tempo? Sim, com certeza. A gente precisa ter, né, esse cuidado com o passar do tempo, mas é interessante também que a gente, desde o início, né, a gente já vinha tendo esse hábito saudável. Quanto mais a gente iniciar, né, até a gente brinca assim, desde a gestação, assim, nossa mãe, né, já começar a pensar nessa nossa alimentação desde a gestação, com certeza a gente vai ter um resultado melhor lá, né, na nossa... Talvez na a gente meia-idade, na meia-idade, a gente já vai vendo esses resultados. Com Sim, certeza. mas o que muda com a passagem do tempo? Que alimentos são mais adequados? Tem que comer menos? Eu vejo cada vez mais pessoas com 50 mais, 60 mais, dizendo, não estou comendo tão pouco, mas tem que ser um pouco com qualidade, né, professora Carolina? Com certeza, né? O que a gente mais preza, eu acho que é o mais importante, é o equilíbrio. Né? Se fala muito em quantidade, mas eu acho que é muito importante a qualidade, né? E cada indivíduo, né, ele vai ter sua necessidade, porque é de acordo com o seu metabolismo, com a sua atividade física. Então, por isso que precisa sim você sempre ir para um profissional, ter uma orientação, né? Ter uma orientação, principalmente o nutricionista, que é aquele habilitado, né? Ele tem a atividade exclusiva de fazer o plano alimentar, né? Então, é muito importante. Então, assim, para você, com o passar do tempo, a gente realmente precisa, talvez, diminuir, né, alguns tipos de alimentos, não são todos, outros a gente vai precisar aumentar uma quantidade, mas sempre lembrando de ter esse equilíbrio. Reduzir em quais, por exemplo? Depois dos 50? Vamos falar dos 50 ou mais. Sempre a gente começa, né, seguindo o básico, que são, inclusive, a gente trabalha com guia alimentar da população brasileira. Primeiro, a gente diminuir sempre, lembrar sempre de dar prioridade aos alimentos in natura. Então, esses alimentos que não são processados. Então, sempre lembrar disso. Então, aumentar o consumo de frutas, de verduras, de hortifrutis, né, crus, ou também pode ser no vapor, né, aqueles cozidos. Diminuir a quantidade de gordura, né, alimentos gordurosos, né? Eu sei que a gente gosta muito daquele aqui, a gente tem muito costume. Friturinha, a né? fritura, a nossos coxinha. churrascos, né? Aquelas carnes mais gordurosas, mas se a gente puder realmente estar diminuindo, né? O açúcar, né? As bebidas açucaradas. Então hoje a gente também tem é muito importante que a gente comece a ter o hábito de ler rótulos. Né? A gente está aí na luta, a nossa legislação a legislação brasileira é muito boa em relação à rotulagem. Então, assim, é importante também que nós consumidores, né, que nós ali vamos ler esse rótulo, a gente saber o que é que tem ali nos ingredientes de cada alimento. Às vezes, professora, as embalagens são tão atrativas que a gente foca naquela embalagem e esquece de ler, né? Qual é o cuidado assim, que deve ter ao ler um rótulo? Em que itens a gente deve se fixar mais? Pronto. A embalagem, né, como toda, ela é importante, como você falou, desde o visual, o atrativo, mas nós temos que estar atentos a essas informações. Né? Cada vez mais a gente precisa estar muito atento a isso. E a gente,
né, quanto população também, pode conseguir diferenciar aí, né, e ter cuidado com o que está só na propaganda e se é realmente aquela informação. Então você pode olhar a informação nutricional, né, a minha dica é que sempre você dê uma olhada nos ingredientes, lembrando que o ingredientes ele é por ordem de quantidade dos alimentos, então o primeiro ingrediente é o que ele vai ter mais naquele produto, então é muito importante, e aí você pode ver também a informação nutricional, e hoje inclusive ele já está, você pode comparar, né, os rótulos, as informações nutricionais, porque já está sendo obrigado ele ter na quantidade de 100. Né? Então, 100 ml ou 100 gramas, que antigamente era por porção. Então, isso confundia um pouco a população. E agora não. Você pode comparar 100 para 100 e ele já vem lá o valor calórico, a quantidade de carboidratos, de proteína. Porque para um leigo, às vezes, é difícil entender, né, professora Carolina? Então, já tem essa obrigatoriedade de ser bem claro para qualquer pessoa que não tem um conhecimento de uma nutricionista que ele possa entender. Por exemplo, uma vez uma pessoa no supermercado me perguntou, minha filha, aqui tem sódio, o que é sódio que está 0, 200, 200? Eu disse, olha, 0, 200, 200 eu não sei, mas eu sei que sódio é sal, Isso. né? Exatamente, o sódio é um dos componentes do sal, né? E aí a gente sabe que o sódio é importante para a nossa alimentação, mas a gente precisa ter cuidado. E aí a gente tem também uma quantidade necessária diária. E existem os alimentos, muitos dos alimentos processados, eles são ricos em sódio. A gente costuma sempre falar no equilíbrio, tem que ter equilíbrio, prudência, não é? Mas qual seria, eu sei que cada caso, como você já falou, já pontuou aqui, que é necessário, a minha dieta não serve para a minha amiga, né? Nós temos um metabolismo completamente diferentes, mas existe assim um padrão de alimentação que pode atender a todas as pessoas, principalmente na meia idade, na longevidade, já ultrapassando os 70, 80? Tem, professora? A gente nunca gosta de padrão, Não, né? De padronizar, mas lógico, como eu falei mais uma vez, existem, né, as orientações do Guia da População Brasileira, que é sempre trabalhar com alimentos in naturas. O café da manhã, o que é que não pode faltar para qualquer pessoa? Pronto. Aí a alimentação que tem, desculpa interromper, Não. mas é a alimentação que tem que ser mais reforçada, porque tem gente que inverte essa pirâmide. Não come nada de manhã, aí compensa no almoço e no jantar. Nesse caso, qual seria o ideal? Por isso que eu lhe digo, vai depender muito da rotina, né? Sempre a gente vai ver qual é a rotina. Essa pessoa, ela trabalha à noite, ela tem essa rotina que normalmente a maioria tem, que trabalha durante o dia. Então, sim, se você funciona, se você está ali precisando de um maior gasto, né? Se você gasta mais energia durante o seu período, né? Que vai ser ali durante o dia, é importante que você tome seu café da manhã bem reforçado. Mas isso não quer dizer que outras pessoas que trabalham, por exemplo, no turno da noite, a refeição principal, né, vai ser de manhã. Então, você faz a sua atividade física em que horário? Então, às vezes, também é muito importante a gente saber essa rotina. Mas o café da manhã, ele é uma refeição muito importante, porque a gente vem, né, de um jejum, que a gente chama, que é quando a gente vem depois do sono. Então, é muito importante que a gente faça, sim, uma alimentação equilibrada, né? A gente sempre lembra que precisa ter um carboidrato, né, que pode ali ser um pão, representando o pão, a tapioca, né, o cuscuz. Aí é importante que a gente tenha também um alimento de fonte proteica, que pode ser aí representado pelo ovo, uma fonte de laticínios, o leite, o queijo, e sempre lembrando da fruta. Que aí a gente vai trabalhar, né, com a parte de frutas, que aí você pode consumir um mamão, um melão, a banana, aí vai a fruta da sua preferência. Então é importante que o café da manhã ele tenha todos esses itens. Não pode faltar. E alguns são bem acessíveis, porque às vezes as pessoas dizem assim, nutricionista fica passando comida cara, pensa que todo mundo pode adquirir, mas um cuscuz, tem coisa melhor do que cuscuz, professora? Com certeza. E é não. muito nutriente, né? O cuscuz muito nutritivo. E aí também o profissional nutricionista é aquele também que vai ali orientar a população para fazer as boas escolhas. Sim. A gente pensa que, né, só um plano alimentar, uma dieta boa é a que vem com produtos caros ou esses, né, que aparecem muito na mídia. E não, a gente pode sim estar trabalhando com esses alimentos, sempre eu insisto, né, evitar
evitar os alimentos ultraprocessados, né, e os processados. E sim, a gente pode fazer opções saudáveis, como você mesmo falou, uma massa, né, a massa de milho, que a gente pode estar utilizando, como também a gente pode estar usando frutas, né, a gente lembra que tem os dias da fruta, que são com preços mais acessíveis, que você também pode ir na feira próximo da sua casa, isso é muito importante. A gente também pode estar comprando esses alimentos cada vez mais de produtores regionais, de produtores locais. Tanto isso aí vai motivar a economia local, sustentabilidade, como também nós vamos ter uma alimentação mais saudável. Então a gente consegue sim fazer mais escolhas, boas escolhas, com preços também mais acessíveis. Eu tomei esse café da manhã com meu cuscuz, meu ovo, meu cafezinho, meu leite, aí até chegar a hora do almoço. Vamos lá, você que está aqui acompanhando tomou o café da manhã 8 horas. Aí eu vou almoçar 1 hora. Nesse intervalo, é indicado que eu coma alguma coisa? Porque tem gente, eu não posso comer que vai atrapalhar o almoço. Não, o ideal é que você coma assim. A orientação é que a gente faça de 5 a 6 refeições diárias. Ah, é? Então é interessante que a gente, entre as 5 a 6? 5 a 6 refeições. Entre as grandes refeições, a gente faça o que a gente chama de lanches, né? Então aí dependendo, né, aí da sua necessidade, a gente vai colocar um lanche, né, entre essas grandes refeições. O lanche pode ser uma fruta, Pode né? ser uma fruta, pode ser um iogurte, pode ser uma fruta com oleaginosa, que é hoje as castanhas, pode ser uma fruta com uma fibra, né? E aí a gente vai dependendo, né, dessa necessidade que se tem de cada indivíduo, a gente vai adequar. Mas a fruta sempre é uma boa opção para os lanches. Professora Carolina, então não é ideal ficar, porque tem gente que consegue, né, ficar 5 horas sem comer absolutamente nada. Isso pode trazer problemas? Sim, as pessoas né? conseguem, né? O organismo ele é muito sábio, ele Se consegue se adapta. adaptar. É. Mas isso não é a melhor forma. Você vai para a próxima refeição, às vezes com mais fome, né? E é importante que a gente consiga manter o metabolismo sempre ativo. Daí a importância de estar fracionando essa alimentação, não comer em grandes quantidades. Então aí se você fracionar, né, você tem maior equilíbrio, você consegue estar saciado e não comer o grande volume, que é prejudicial, principalmente aí na maior idade, né? A gente sabe que isso aí prejudica muito, né, esses grandes volumes. Então, uma das modificações que se tem até da meia-idade, né, para a alimentação mais aí, com a idade mais avançada, é saber que a gente precisa diminuir os volumes das refeições. Então, é uma dica também importante. Sem dúvida. A gente está falando aqui muito de meia-idade, só para situar, segundo a Organização Mundial da Saúde, a meia-idade ela se inicia dos 45 aos 55 anos, né? Então, nós tomamos o café, almoçamos, o jantar. Muitas pessoas evitam até comer grandes quantidades porque pode atrapalhar o sono. Isso tem sentido? À noite a alimentação tem que ser mais leve, Sim. professora Carolina? Tem, sim. Independente, né? da idade, porque adolescente come 5, 6 hambúrguer. Eu tenho um sobrinho que à noite ele come 2 pizzas. Como é que essa criatura consegue dormir depois de comer 2 pizzas? Sim, com certeza. Por isso até a importância de ser 5 a 6. Porque dependendo da hora que você vai dormir, é importante você se alimentar pelo menos 2 a 3 horas antes, né, de quando você for dormir. Né? E aí é muito importante. Então, assim, é coerente, você tem que se alimentar. Aí agora sim, tem pessoas que têm um hábito noturno, janta, e às vezes por alguma atividade que você faça, por uma leitura, você vai precisar esticar um pouco mais, né? Dorme um pouco mais tarde, e aí a nossa orientação realmente é que ainda se coloque uma ceia, que a gente chama, mas só que claro, algo mais leve, em torno de um chá, de outra fruta, né? Aí vai depender realmente mais da necessidade de cada indivíduo. Mas existem alimentos que podem amenizar os efeitos ou prorrogar os efeitos da osteopenia, da osteoporose? Sim, os alimentos ricos em cálcio, né? A gente sabe que todas as fontes de ou o próprio leite, ou os derivados de leite, ou os iogurtes, o requeijão, eles são ricos em cálcio. Então, a gente precisa fazer essa alimentação, né, rico nesses nutrientes e evitar alguns que podem interferir na absorção. Né? Às vezes tem alguns chás, tem algumas fontes de fibra que podem estar absorvendo. Então, por isso que você tem que saber o horário também que você vai ter essa refeição rica em cálcio, para que não tenha nenhum outro nutriente que possa
né, atrapalhar nessa absorção. E para não ter nenhum equívoco, o melhor mesmo é procurar um nutricionista, uma pessoa da área, né, professora Caroline? Com certeza, para você ter a sua alimentação, como você bem falou, equilibrada, para necessidade, ou seja ela, né, do seu ciclo de vida, na infância, adolescência, na longevidade, na meia-idade, o objetivo que você queira, o ideal é procurar o profissional nutricionista. Ele sim é o profissional habilitado, né, especializado para fazer o plano alimentar ideal para cada indivíduo. E nós esquecemos aqui, não sei se você vai concordar comigo, para a vitamina D mais barata é o nosso sol, que aqui a gente tem de sobra, né? Com certeza, no horário correto também, né? A gente tem que lembrar. Com prudência, né? Professora Caroline, infelizmente terminou aqui o Viver Mais. Você está nas redes sociais, nosso telespectador pode lhe seguir, tirar alguma dúvida sobre o curso de nutrição da Unifor, pode deixar aí os contatos. Pronto, então assim, a gente tem, né, o nosso contato da própria Universidade de Fortaleza, a gente trabalha, tem o Unifor Comunica, que lá você pode tirar qualquer dúvida, é a rede social da instituição. Nós também atendemos num telefone, né, da coordenação, que é o 3477-3282. Você também pode ir de forma presencial, lá no nosso lindo campus, conhecer a nossa estrutura, que eu vou deixar aqui, né, assim, eu sou até suspeita de falar, a nossa infraestrutura de ponta, né? Não, é perfeita. Tecnológica, nossa estrutura é melhor, então vá lá, o que a gente sempre fala, vá lá conhecer, ver quais são as atividades, que a gente aqui falou só um pouquinho, mas quais são as atribuições desse profissional nutricionista, que eu tenho certeza que você vai se encantar. E o seu? Quer deixar seu Instagram também? Pode ser meu Instagram, né, é o @Caroline Reinaldo, com C e 2 N's, e aí você me encontra lá no Instagram. E também pode me encontrar, viu, professora Caroline? O meu é Ian Gomes, jornalista. Me segue lá no Instagram e tem outro detalhe. Eu vou lhe convidar para acessar, para seguir o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui meu bate-papo com a professora Caroline Reinaldo. Você vai lá, assiste, compartilha e aprende, absorve todas essas dicas para você ter uma longevidade super saudável. Sem doenças, né, professora? Sem doenças. Muito obrigada, foi uma alegria ter você aqui, um brinde à vida com muita saúde. Amém, prazer foi meu. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.